Bom, pessoal, como eu tinha falado no vídeo sobre quantidade de movimento, eu fiquei aí de fazer um outro vídeo falando um pouquinho de colisões, que é um subtópico aí bastante importante dentro de impulso, quantidade de movimento e lei da conservação da quantidade de movimento. Então, antes da gente começar a estudar propriamente dito os choques, eu queria relembrar um conceito importante aqui que a gente vai usar em algumas situações, que é o conceito de velocidade relativa. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma direção horizontal. Esses choques que a gente vai estudar, eles envolvem normalmente dois corpos, tá? Então você vai ter inicialmente dois corpos que se aproximam, depois eles vão colidir e eles podem, depois da colisão, estar se afastando ou não. E vai ser importante em algum momento a gente saber com que velocidade eles estão se aproximando. Então, vou fazer todas as situações possíveis aqui de velocidade relativa com que eles podem estar se aproximando. Obviamente, antes do choque, os corpos se aproximam e depois do choque, os corpos eles se afastam. Bom, o que a gente quer dizer com velocidade relativa? Velocidade relativa não é necessariamente a velocidade que um corpo tem ou que outro corpo tem. Velocidade relativa é quando você coloca o referencial num dos dois corpos e nessa situação você calcula a velocidade do outro. Então a gente normalmente fala que numa viagem de carro, que as árvores, por exemplo, têm velocidade zero. Claro que a gente fala que as árvores têm velocidade zero, porque o referencial que a gente está usando é a Terra. Mas se a gente colocar o referencial no nosso carro, vai parecer que as árvores estão se afastando ou as árvores estão se aproximando. Então elas vão ter uma velocidade relativa, quando o referencial é o carro. Enfim, então eu coloquei aqui quatro situações. Eu vou orientar o eixo positivo para a direita, como de costume. São dois corpos aqui, corpo A e corpo B. Nessa primeira situação, eu vou fazer o corpo A tendo uma velocidade para a direita aqui, vou chamar essa velocidade de VA, igual a 10 metros por segundo, e o corpo B, uma velocidade também para a direita. Repare que eu estou colocando positivo, porque eu orientei para a direita positivo. E o corpo B, uma velocidade também para a direita, só que de 5 metros por segundo. Então, obviamente, nessa situação tem um choque iminente aí, né? Eles vão colidir. E o corpo A estando com 10 e o corpo B estando com 5 é como se eles estivessem se aproximando com uma velocidade relativa de 5 metros por segundo. Não é tão difícil de perceber isso. E que conta que a gente faz para chegar nesses 5? A gente faz a diferença entre essas duas. O que muitos alunos têm dúvida sempre é: será que eu faço a velocidade do B menos a do A menos a do B? Porque o sinal vai dar diferente, né? Será que é 10 menos 5? Será que é 5 menos 10? Tanto faz. Por quê? O que a gente vai precisar, na verdade, é o módulo da velocidade relativa de aproximação. Eu vou precisar dessa velocidade relativa de aproximação para poder estudar os tipos de colisões com vocês depois, tá? Então a gente diz aqui que o módulo da velocidade relativa de aproximação entre esses dois é 5. Tanto faz se eu fizer 5 menos 10 ou 10 menos 5. O módulo disso vai dar 5 metros por segundo. Outra situação possível de aproximação aqui seria o corpo A. Vou repetir a mesma velocidade aqui. VA, 10 metros por segundo. E eu vou fazer agora o corpo B com uma velocidade para trás aqui. VB com uma velocidade para trás de menos 5. Nessa situação, onde o B está indo para trás com menos 5, o que vai mudar? Eles vão continuar se aproximando, certo? Só que nessa segunda situação, eles vão estar se aproximando com uma velocidade relativa diferente. Então é como se eles estivessem se aproximando com uma velocidade de 15.
porque o corpo de trás está vindo com 10, o corpo da frente está vindo com 5, sentidos opostos, eu somo essas duas velocidades em módulo, 10 com 5, tá? Ou simplesmente você faz a diferença de novo e tira o módulo. Então, qual a diferença entre VA e VB? 10 menos 5, 15. Faz VB menos VA. Menos 5 menos 10, menos 15. De qualquer maneira, o módulo da diferença entre as velocidades vai dar 15. Então, aqui o módulo da velocidade de aproximação entre as duas partículas está dando 15 metros por segundo. E é esse módulo que eu vou precisar depois. Terceira situação, agora eu vou fazer afastamento. A partícula A com uma velocidade de 10 e vou fazer a partícula B indo para frente com uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, obviamente, nessa situação eu estou tendo um afastamento, mas elas estão se afastando com quanto? Com 5. De novo, eu posso fazer a mesma conta que eu fiz antes, a diferença entre as duas, 15 menos 10 ou 10 menos 15, o módulo disso dá 5. Então, aqui eu vou dizer que o módulo da velocidade relativa de afastamento entre as duas é 5 metros por segundo. Uma quarta situação de afastamento possível seria elas estarem se afastando em sentido oposto. Então, digamos aqui a partícula B se afastando com 10 metros por segundo, positivo para a direita, e a partícula A se afastando com velocidade de menos 5 para a esquerda. Se uma se afasta para um sentido com 10 e a outra para o outro sentido com 5, é como se elas estivessem se afastando com 15. Como é que eu chego nessa conta? Uma menos a outra em módulo. 10 menos menos 5, 15. Menos 5 menos 10, 15 também. Então, módulo da velocidade de afastamento, nesse caso, está dando 15 metros por segundo. Então, por que eu comecei falando desses módulos das velocidades relativas de afastamento e módulo da velocidade relativa de aproximação? Dependendo do tipo de choque, a gente vai ter uma relação diferente entre esses módulos de velocidade de afastamento e de aproximação. Na verdade, a gente vai definir aí uma grandeza mais matemática do que física, que vai relacionar essas velocidades relativas e a gente vai poder dividir os nossos choques em alguns tipos. Então, vamos a esses tipos de choque aí. Quando a grandeza que eu estou falando, que é a grandeza nova aí, a grandeza mais matemática do que física, é chamado de coeficiente de restituição, tá? Coeficiente de restituição. Restituição. Por que chama coeficiente de restituição? Durante um choque, se a gente conseguisse ver esse choque em câmera lenta, a gente ia ver que o corpo, ou os corpos, no caso, eles se deformam, né? E durante essa deformação, a gente chama essa fase que dura pouquíssimo tempo, fase de deformação. Depois que os corpos se deformam, eles acumulam energia como se fosse uma mola, né? É uma deformação elástica, como se fosse uma mola. Essa energia ela é acumulada como se fosse uma mola e depois ela é devolvida para o sistema. Aí eu vou ter a fase de restituição. Então, dependendo dessa relação da conversão da energia do antes e do depois do choque, é que a gente vai ter um coeficiente de restituição diferente. Então, na verdade, esse coeficiente de restituição vai dizer para a gente: olha, esse choque está gastando bastante energia, esse outro choque está gastando menos energia, esse outro choque ele não gastou energia. Então, é isso que o coeficiente de restituição vai dizer para a gente, né, com relação a essa energia que é gasta durante essas fases aí. E esse coeficiente de restituição, ele vai ser representado pela letra E. Ele é calculado como o módulo da velocidade relativa de afastamento entre os corpos sobre o módulo da velocidade relativa de aproximação entre os corpos. Por isso que eu comecei falando dessas velocidades relativas. E como que a gente vai dividir, então, os nossos tipos de choque? Basicamente,
em três tipos, tá? Vamos ao primeiro tipo de choque, então. Choque elástico. Elástico. Tem gente que também gosta de chamar esse choque de perfeitamente elástico. É menos comum. O importante é que ele é o único choque que vai ser elástico. Elástico ou então perfeitamente elástico. Qual que é a definição física ou matemática desse choque aí? Primeiro, que nesse choque, o coeficiente de restituição que a gente definiu ali em cima, ele vai ser igual a 1. Ou seja, nesse tipo de choque, o módulo da velocidade de afastamento vai ser igual ao módulo da velocidade de aproximação. Então, módulo da velocidade de afastamento igual ao módulo da velocidade de aproximação. E o que que isso vai significar fisicamente? Isso vai significar o seguinte, que a energia cinética do meu sistema, formado pelos dois corpos antes da colisão, vai ser igual à energia cinética do sistema depois da colisão. Mas a gente sabe que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, essa é uma situação ideal. Sempre você vai ter um pouquinho de gasto de energia cinética durante essa colisão. Estou supondo aqui colisões é, unidimensionais nesse momento, tá? Só horizontais para facilitar um pouco a nossa imaginação. Aí. Então, energia cinética antes igual a energia cinética depois. Ou seja, nesse tipo de choque, choque elástico, você vai ter conservação da energia cinética, tá? A energia cinética se mantém constante. Ela é constante antes e depois da colisão aí. Tá? Então não tem perda de energia durante a colisão. Além dessa análise da energia, a gente vai voltar a falar, obviamente, da quantidade de movimento. E a gente sabe que durante um choque, seja ele elástico ou qualquer tipo de choque, dos que eu vou falar ainda, as únicas forças que a gente vai considerar num choque aí são as forças internas do choque, tá? Ou porque as externas se anulam ou porque são desprezíveis. O fato é que se nesse meu sistema formado pelas partículas só tiver força interna, a gente pode dizer que esse é um sistema isolado, e aí eu posso usar a lei da conservação da quantidade de movimento. Então, no choque elástico, além da energia cinética se conservar, eu posso dizer que a quantidade de movimento também se conserva. Então, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Lembrando que aqui eu tenho um vetor. Tá? Vetor, quantidade de movimento antes é igual a depois. No caso da energia, eu tenho um escalar, por isso que eu não coloquei a flechinha em cima. Então aqui, quantidade de movimento é constante. Importante diferenciar esses dois casos aqui. Ó. Eu estou dizendo que a energia cinética é constante porque eu tenho um sistema conservativo aqui em cima. Tá? Ó. Sistema conservativo. Sistema conservativo é aquele onde a gente pode desprezar os atritos, ou os atritos simplesmente não existem. Nesse de baixo aqui eu estou falando de um exemplo de um sistema isolado. Sistema isolado não tem nada a ver com atrito. Sistema isolado é quando a resultante externa sobre o sistema é zero. Sistema isolado. Então, esses dois tópicos são muito importantes e todo ano tem nas principais provas de vestibular aí. Sistema conservativo, energia conserva. Sistema isolado, quantidade de movimento se conserva. E eles são, essas duas leis são independentes. Você pode ter uma e ter a outra ao mesmo tempo, ou ter só uma e não ter a outra. Tá? Isso que a gente vai ver nos próximos choques aí. Então, o próximo choque que eu vou falar é o choque inelástico. Então, choque inelástico. Tem vários sinônimos para inelástico. Tá? Tem gente que gosta de falar não elástico ou anelástico, que dá na mesma. Importante também saber que ele pode ser chamado de parcialmente elástico. Claro, se ele não é perfeitamente elástico, ele é parcialmente
elástico. Então, é um choque aqui também conhecido como choque parcialmente elástico. Então, quando você lê essa informação no enunciado, de que se trata de um choque parcialmente elástico, automaticamente você já descarta a possibilidade desse choque ser elástico, tá? Então, o que seria um choque parcialmente elástico? É um choque onde a energia cinética não vai se conservar. É um choque onde o meu coeficiente de restituição não vai mais ser 1. Meu coeficiente de restituição ele vai ser um valor entre 0 e 1. Matematicamente significa que o numerador é menor do que o denominador. Então, o módulo da velocidade de afastamento é necessariamente menor do que o módulo da velocidade de aproximação. Tá? Essa é a definição matemática. Fisicamente, quer dizer o seguinte, que a energia cinética que eu tinha antes da colisão, ela é maior do que a energia cinética que eu vou ter depois. Então, não é mais um sistema conservativo. Eu tive um gasto na energia cinética durante aquelas fases de deformação e restituição. Mas, o que muita gente confunde e não usa no exercício, deixando de fazer muito exercício fácil, é que, apesar da energia cinética não se conservar, a quantidade de movimento continua se conservando. Por quê? Porque esse é um sistema isolado, apesar de ser um choque inelástico, continua sendo um choque. E nos choques, nas colisões, os sistemas são sempre isolados aí. Então, a quantidade de movimento antes continua sendo igual à quantidade de movimento depois da colisão. O que muda é essa questão da energia aí. E temos ainda um terceiro e último tipo de choque aí. Vamos a ele então. Nosso terceiro e último tipo de choque é o choque perfeitamente não elástico ou inelástico. Então, choque perfeitamente inelástico, não elástico, anelástico, dá na mesma. Inelástico. Então vamos lá. A definição do coeficiente de restituição para esse choque nos diz que ele tem um E igual a zero. Ou seja, lembrando da formulinha do E, isso significa dizer que o módulo da velocidade de afastamento tem que ser igual a zero. Né? Não tem como o denominador dar zero, então o numerador necessariamente tem que ser zero. Fisicamente, afastamento zero quer dizer o quê? É uma característica muito importante aqui desse tipo de choque. Quer dizer que os corpos permanecem unidos após a colisão. Tá? E isso é muito fácil de identificar nos enunciados. Então, os corpos permanecem unidos após o impacto, após o choque, após a colisão. Após o choque. O que eu posso dizer sobre a energia cinética? A energia cinética antes também é maior que a energia cinética depois. Eu não disse em nenhum momento aqui, ó, que nesse choque os corpos param. Poderia até acontecer, mas não é isso que eu estou dizendo necessariamente. Eu estou dizendo que eles permanecem unidos, tá? Então você vai ter perda de energia, sim. A energia cinética antes vai ser maior do que a energia cinética depois, assim como naquele choque anterior, que era o parcialmente inelástico. E a quantidade de movimento, por se tratar de uma colisão e só envolver forças internas, continua também se conservando aí. Então, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois da colisão. Então, é um sistema isolado, mas não é um sistema conservativo. A gente costuma dizer que esse tipo de choque é aquele choque que a gente tem o maior gasto de energia. Então, é um choque onde você mais perde energia cinética. Maior gasto de energia. Afinal, os corpos têm um afastamento zero depois da colisão. Maior gasto de energia. Que tipo de enunciado pode envolver isso? Imagina um corpo com uma massa muito grande, um caminhão, que atinge uma moto que está em repouso. Esse caminhão está em alta velocidade. Então, os dois, após o impacto, vão formar um corpo só. Né? O caminhão vai arrastar essa bicicleta, ou então um trem
Um trem carregado em alta velocidade atinge um carro em repouso. Os dois vão virar um corpo só após o impacto. Então, o importante nesse tipo de enunciado aqui também é dizer que a quantidade de movimento após o impacto normalmente é dada por uma coisa do tipo massa do corpo 1 mais massa do corpo 2 vezes a velocidade do conjunto formado por esses corpos, tá? Normalmente é isso que acontece nesse tipo de enunciado. Se vocês forem procurar em alguns livros de física, vocês vão ver algumas tabelas falando desses tipos de colisões que eu acabei de mostrar aqui. Essas tabelas são bastante úteis, tá? Agora já fica mais fácil de eu falar diretamente dessa tabela para vocês. Então a gente coloca na primeira coluna o tipo de choque, na segunda coluna a gente pode colocar o coeficiente de restituição, na terceira coluna a gente coloca o vetor quantidade de movimento do meu sistema. Fica mais fácil assim para a gente poder analisar os choques. Na última coluna aqui a gente vai colocar a energia cinética do meu sistema, tá? Já dá para identificar legal aqui os tipos de choque. Então, nosso primeiro choque, que é o choque elástico. Isso aqui eu só estou fazendo um resuminho, tá? Choque elástico, ele tem um coeficiente de restituição igual a 1. A quantidade de movimento do sistema permanece constante, ou seja, se conserva, e a energia cinética, da mesma maneira, permanece constante aí. O nosso terceiro choque, choque não elástico, inelástico, ou então parcialmente elástico. É aquele onde o coeficiente de restituição é algum valor entre 0 e 1, coeficiente de restituição aí entre 0 e 1, negativo é que não pode ser, porque se trata de é uma divisão entre módulos, não vai ser negativo nunca. Entre 0 e 1, a quantidade de movimento do meu sistema permanece constante também, e a energia cinética não é constante, tá? Não constante. Nosso último tipo, que era o perfeitamente inelástico, que é aquele onde os corpos permanecem unidos, a gente tem o coeficiente de restrição 0, a quantidade de movimento do sistema também se conserva e a energia cinética não se conserva, não constante, tá? Só lembrando aí, coeficiente de restituição igual a 1, porque a velocidade de afastamento, eu repito porque é importante, igual a velocidade de aproximação, em módulo. No choque inelástico, o módulo da velocidade de afastamento é menor que o módulo da velocidade de aproximação, por isso que é menor do que 1. E no terceiro tipo de choque, o módulo da velocidade de afastamento é igual a 0, por isso eles permanecem unidos, tá? Então é isso. Esse é o resumo teórico dos tipos de colisão. Junto com isso, com esse subtópico de colisões, a gente usa tudo que a gente viu naquela outra aula sobre impulso, quantidade de movimento e lei da conservação, tá? Vou fazer um outro vídeo ainda, onde eu vou resolver alguns exercícios relacionados com essa matéria, e aí espero que vocês consigam acompanhar aí. Obrigado e até a próxima.